Então, 7h45 aqui no horário de Brasília. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Café com Resultados da KT Soluções, um momento que a gente traz aqui para conversar sobre o mundo dos negócios, empreendedorismo, gestão, vida em casal que empreende e diversos outros assuntos, e muitas vezes trazendo convidados para participar. Normalmente sou eu e a Camila da KT Soluções, mas uma quarta sim, uma quarta não. Nós trazemos uma pessoa muito especial para trazer algum assunto relevante aí para vocês que nos acompanham aqui no Café com Resultados. Então, hoje, especialmente nessa manhã, eu trouxe uma pessoa que foi um presente na minha vida, que eu conheci dentro do LinkedIn, e me chamou lá para fazer a conexão e depois me chamou para participar de um grupo de network, que é o Gente Network, ele é fundador, o Eduardo Mendonça. Ele é mentor de negócios, trabalha aí com pequenas e médias empresas, criou a fórmula do lucro. É uma pessoa incrível, que eu tenho o prazer de dizer que é um grande amigo hoje, né? Que os negócios me trouxeram e que a gente fez questão, né? Na lista dos nossos convidados especiais para fazer parte desse projeto Café com Resultados, primeira temporada. Nós vamos fazer 30 episódios nessa primeira temporada. Hoje é o episódio número 22. Né? Então, nós teremos 30 episódios, depois a gente vai dar uma pausa, reestruturar e depois faremos uma nova temporada do Café com Resultados. E hoje trazendo esse grande amigo aí, Eduardo Mendonça. Eduardo, primeiro, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Gratidão por ter aceito o convite de estar aqui comigo. Eu sei que de manhã cedinho, 7h45, para alguns às vezes é desafio, para outros não. Eu sei que tu acorda cedo. Então, muito obrigado aí. Dê o teu bom dia para nós hoje. Rafa, bom dia a você, bom dia Camila, bom dia a todos. Para mim é uma honra, né? Como você falou, a gente se cruzou no LinkedIn, né? A gente fez essa conexão e desde então a gente vem aí fazendo, né, esse trabalho em conjunto, no networking, cada um de nós com a sua atividade profissional, né? E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma maneira. Muito legal, muito bom. Que bom. Ficamos muito felizes também que tu tenha aceito esse convite. Bom, antes da gente fazer as primeiras perguntas, eu quero que tu te apresente um pouco. Quem é Eduardo Mendonça? De onde veio, para onde vai, do que se alimenta, né? Quem é Eduardo? É, Conta um pouco da tua como história, porque eu vive, sei que tua história é curtinha, tem pouca coisa, mas não, mas pouca coisa, pouca coisa. como é um gaúcho mineiro, um mineiro gaúcho. Eu atualmente, né, estou radicado no Rio Grande do Sul. Eu vim para cá ainda no século passado, em 1995, trabalhando pela Coca-Cola, né? Eu era funcionário da Coca-Cola, da divisão Brasil, e eu tinha uma função sediada, né? Então eu tive a sorte de vir. Antes eu passei um tempinho em Florianópolis, mas depois eu logo em seguida vim aqui para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com uma responsabilidade muito grande, né? Porque o mercado de Porto Alegre era o mercado mais competitivo da Coca-Cola em função da presença, né, de Pepsi-Cola muito forte. As coisas do gaúcho, né, que só o gaúcho tem, né? No Brasil, a Pepsi-Cola não Barril. existia, mas aqui existia. E acabei ficando por aqui, né, segui na Coca-Cola, depois com o Grupo Vontobel, né, com a Vulpar, até 2012, né, quando então, depois de 20 anos, eu deixei a Coca-Cola e passei a trabalhar ah, com coaching de negócios, né, com a Action Coach, que é uma empresa de classe mundial, Nossa, super onde eu conhecida. aprendi muito, entendeu? Eu aprendi muito sobre a questão da gestão dos pequenos negócios, o comportamento, né, do empreendedor de pequeno porte, né, onde estão as oportunidades de desenvolvimento e de crescimento. E fui com a Action até 2020, e de 2020, então, na época da pandemia, todas aquelas mudanças que aconteceram, eu acabei deixando a Action e passei, né, a voar solo, por assim dizer, né? E nesse período, tem duas coisas, né? O período da Coca-Cola me ensinou a trabalhar com resultado, né? Porque a Coca-Cola tem todo o marketing, a marca, mas é uma empresa que trabalha, né, com base em metas, em resultados muito, muito rígidos, muito intensos, né? Muita disciplina em resultados, Muita né? disciplina e resultado. E quando você vem para o mundo das pequenas empresas, você vê que isso, né, não existe. Né? O pequeno empresário ele está ali tocando o negócio, né, fazendo o negócio acontecer, e olha pouco para isso. Né? O resultado que ele olha normalmente é o faturamento. Os outros indicadores que são essenciais ele não olha.
E quando eu deixei a Action em 2020, né, eu foquei. Tem dois problemas que o empreendedor tem, né? O empreendedor ele tem o problema de tempo e de dinheiro, né? Não necessariamente nessa ordem. São as coisas que mais trazem dificuldade para ele. E eu procurei focar no dinheiro, né? Vamos dizer assim, que é a dor maior do pequeno empreendedor, né? Ensinar ele a enxergar o dinheiro do negócio dele e, a partir disso, agir, né, de forma direcionada, né? E venho fazendo isso, né? Fui criando A tua metodologia. ferramentas, métodos, né, para poder guiar as pessoas, né? Muito Porque legal. quando você olha o resultado, você vai encontrando todas as oportunidades do negócio, em todas as áreas. Muito legal. Então, eu vou fazer a primeira pergunta relacionada a isso. Hum, Tu lembra do teu primeiro cliente? Como é que foi o teu primeiro cliente quando tu atendeu solo? Como é que lembro. foi essa mudança de atender o primeiro cliente saindo lá do mundo do CLT, do mundo corporativo, e tu captando o novo cliente, que normalmente vem por indicação das primeiras vendas quando a gente começa nesse processo, às vezes não, depende muito de cada empreendedor, de cada negócio. Como é que foi o teu primeiro dia? Como é que foi o teu primeiro momento atendendo o teu primeiro cliente, ajudando ele nesse processo aí de conhecer o lucro dele? O meu primeiro cliente, normalmente os primeiros clientes são pessoas próximas, né, que de alguma maneira já te conhecem, né? Dificilmente quem não te conhece nesse momento assim vai contratar os teus serviços. E lá em 2013, quando eu comecei, a minha estratégia era palestras ao vivo. Hoje não existia isso aqui que nós estamos fazendo, né? Aham. As lives, o Zoom, o Meet. Então eu montava palestras, alugava salas, né? E ia fazer as minhas palestras sobre os conteúdos. Inclusive, assim, tinha muito conteúdo da Action, que a Action Claro. era um processo de aprendizado, né? De aquisição de conhecimento, e eu levava esse conhecimento para as pessoas. E o meu primeiro cliente foi uma pessoa próxima, né, um conhecido, né, e você conhece também, que é o Rafael Ramos, da VH. Né? Ele, o pai Legal. dele e o Luiz Ramos foram as primeiras pessoas a me contratarem, né, a confiarem em mim. E atendê-los, né, além de ajudá-los, certamente, eu fiquei com eles muito tempo, provavelmente aí, eu não me lembro exatamente, mas, olha, uns 6, 7 anos trabalhando com eles. Mas também é um processo de aprendizado, né? Porque na medida em que você vai atendendo o cliente, você também vai vendo, né, o que você precisa melhorar, o que você não está fazendo. Né? É uma certa ansiedade, né? Quando você atende o primeiro cliente, porque estou fazendo certo, né? Estou fazendo tudo. Será que as dúvidas? Será que é isso mesmo que o cliente quer? Será que é isso mesmo que o cliente precisa? São coisas que ao longo do tempo, né, você vai aprendendo, né, e vai ganhando, né, confiança no seu próprio trabalho. Muito legal, muito bom. Isso é bom, né? Porque a gente chama, né? O primeiro cliente é o piloto, né? É o que vai. A gente vai ter muito acerto, mas também a gente vai cometer muito erro, mas por isso que é normalmente alguém mais conhecido e a gente consegue, né? Na vida de consultoria tem muito disso, e o bom é que a gente só vai evoluindo, né? Os processos vão ficando cada vez melhores e a gente vai acertando a mão. E hoje aí já vão, pensa bem, 2013, né? Então já faz um bom tempo aí que 2013. tu tá no mercado aí atuando, né? A Eu estou no próxima 14º ano, né? nossa, já é consolidado. Bom, da onde veio a fórmula do lucro? Eu sei que tu não chegou a esse nome rápido, né? Foi logo mais adiante que tu criou essa nomenclatura. Como é que veio esse start de dizer, cara, eu não vou focar no estoque, no financeiro, não sei, vou focar no lucro. Quando é que veio esse dizer, cara, é aqui que vai ser o meu diferencial? Ah, bom, uma vez uma pessoa, ainda quando eu estava nessa transição da Action, eu não sei agora, Rafa, se deu uma travada aqui para mim, cara. Não, tá Tá perfeito, aparecendo? pode Tá, não seguir. Uhum. apareceu bom, vamos lá. Uma vez uma pessoa conhecida minha, né, também da área de negócio, ela falou assim, eu não entendo bem o que você faz, né? Porque eu era uma pessoa assim genérica, eu pegava e continuo pegando todas as áreas do negócio, né? E aquilo me fez refletir, né? E me fez tomar essa decisão de entrar pelo dinheiro do negócio. E todo mundo que abre um negócio quer ganhar dinheiro, né? A não ser que você queira ter uma ONG ou alguma coisa parecida, né? Perfeito. Só que dinheiro no negócio não é o faturamento, dinheiro no negócio é o lucro, é o quanto sobra no final. Né? Esse dinheiro é que vai permitir que você invista na empresa para ela crescer, que você forme uma reserva de emergência, né? E que você até melhore a sua remuneração como dono, né? Como dono do negócio. Então, o que eu fiz? Na verdade, eu peguei o resultado do negócio e inverti ele, virei ele de cabeça para baixo.
né? Então, eu pergunto normalmente para o dono ou para a dona, né? Temos muitas mulheres empreendedoras, qual é o lucro, né? Quanto que ela quer de dinheiro ao final de um ano ou ao final de um mês? Quanto que ela quer? Não quanto que ela quer faturar, mas quanto que o negócio vai entregar para ela que ela vai dizer assim, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena todo esse risco, todo esse esforço, todo o desgaste. Né? E aí eu venho fazendo a conta ao contrário do resultado, né? Eu vou Legal. pegar o lucro, eu vou pegar, tá, vamos ver, olhar o nível de despesas que a sua empresa vai ter, isso obriga a pessoa, né, a pensar num orçamento, enquanto que a empresa pode gastar, e também pergunto para a pessoa qual é a margem, né, de lucro daquilo que ela vende, que é uma coisa também que ela não pensa muito, né? O pessoal de comércio pensa um pouco mais, né? Mas às vezes o pessoal de serviço não pensa tanto. Para aí sim chegar na meta do faturamento, né? Então você vai ter o faturamento não a partir de um número aleatório de crescimento, mas a partir, né, do lucro que você quer que o negócio entregue, do nível de despesas e da margem de lucro. Então, o faturamento passa a ser, né, algo que você continua, tem que buscar, mas como consequência de um resultado que você quer que o negócio entregue. Né? Quando você chega no faturamento, você tem que também perguntar, tá, como é que eu vou fazer esse faturamento acontecer? Né? Porque eu digo o seguinte, o faturamento ele é uma consequência, né? O faturamento vem depois do igual. Né? Então eu preciso descobrir o que vem antes do igual, Antes do né? Que igual. são os fatores, né, da venda, que são os clientes que você tem, quantos compram, com que frequência compram e que valor em média gastam. Né? Então, normalmente eu trabalho basicamente com essas três variáveis, né? Pode modificar um pouquinho dependendo do tipo de Dependendo do negócio, mas negócio. basicamente isso. Então, quantos clientes estão comprando, qual a frequência, qual o valor. Porque para cada um desses fatores, né, você começa a pensar em estratégia. Né? Perfeito. Então, o que você vai... A fórmula, na realidade, a questão da fórmula do lucro é uma coisa que eu sempre alerto. Né? Fórmula não é uma coisa mágica, né? Que você vai misturar umas coisinhas ali e, de repente, o lucro vai aparecer. Magia. É, na verdade, ele é uma sequência, né, de fatores Lógica. organizados, lógico, que você, né, vai ter bom resultado. Né? E a partir, então, desses fatores, você vai desenvolver estratégias, essas estratégias você vai planejar e executar, e você aumenta a possibilidade de você chegar no teu resultado. Não há garantia nenhuma, né? Você não pode garantir que as coisas vão Perfeito. acontecer como você deseja. Né? Legal. Na maioria das tuas análises, quando tu faz e aplica a fórmula do lucro nos teus clientes, com certeza tu deve ter chegado a algumas conclusões assim de coisas mais comuns. Aonde mais a gente erra no nosso lucro? É lá no falta de controle de gastos ou na falta de uma precificação mais clara ou falta de processo de vendas, aonde tu normalmente vê assim, cara, a maioria, não todo, que cada negócio é um negócio, mas a maioria das Hum, vezes, aonde ele tá deixando dinheiro na mesa, na verdade não é dinheiro, aonde ele tá deixando lucro na mesa. lucro na mesa. Que é o dinheiro na mesa. Na verdade, Rafa, assim, o maior erro, né, do empreendedor, na verdade, assim, é não medir o lucro. A maioria, né, eu diria assim, olha, não posso chutar um percentual aqui, 80%, 90%, assim, mas um grande número de empreendedores, o pequeno empreendedor, ele não sabe o quanto o negócio dele entrega, porque ele não faz resultado. Né? Então, esse para mim é o maior erro. Aí, quando você organiza os números, né, a pessoa começa a enxergar, às vezes, despesas excessivas, né? Há um erro muito comum, né, de retiradas pessoais excessivas, né, incompatíveis com o tamanho do negócio, né, problemas de precificação errada, né, preço chutado, né, com base no mercado, sem domínio dos seus custos, sem margem. Então, são vários erros, né? Mas esses erros só vão aparecer na medida em que você mensurar o teu negócio. Quando você mensura, você enxerga. Né? E aí você começa a enxergar as Aquilo que não é oportunidades. medido não é gerenciado, Não né? é Dizia melhor, e Dave. não é melhorado, né? Você não consegue melhorar. E é impressionante, né? Ontem mesmo eu pensava sobre isso, eu saí de uma reunião de resultado com uma cliente que ela e é gozado porque ela evita olhar o resultado, que a empresa está numa situação um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Delicada. Então, o que ela faz? Ela evita, né, aquela coisa do não ver o resultado. Falei, não, nós vamos ver o resultado. E eu peguei as informações que ela tinha, estruturei, e ontem nós fizemos uma reunião com a equipe dela e eu fui pontuando, né, né, as áreas que ela precisa olhar, que ela precisa tomar decisões para poder melhorar o resultado. Então, isso dá clareza, né,
o empreendedor, e principalmente da direção, porque eu começo a tomar decisões no negócio baseado naquilo que está acontecendo, não Perfeito. de forma aleatória. Né? Mas assim, ó, respondendo a tua pergunta inicial, assim, o maior erro é não medir. Não Isso medir. é o maior erro. Né? Dificilmente você vai chegar numa pequena empresa e falar assim, me dá o seu DRE, hein? Hã? Que Que letrinha é essa? esse Sopa meu de letrinha. contador, não, ou tem que ver lá com o meu contador. Né? Boa, A realidade é essa. boa, muito bom. Legal. Vamos lá. Bom, agora uma pergunta um pouquinho mais das relações com os teus clientes e como isso ajuda na lucratividade, né? Tu, óbvio, né, acaba entrando dentro de uma intimidade empresarial, vamos dizer assim, né? Tu acaba Uhum. conhecendo coisas. Às vezes o empreendedor quer esconder coisas. Já lidou com isso? Para chegar no lucro, o cara tentou esconder alguma coisa, tentou ali. Não quis falar muito lá das despesas, não quis abrir o caixa, não quis... Já teve esse tipo de resistência na hora que tu vai fazer ou não? A pessoa que já procurou ajuda, ela está disposta mesmo a Não, abrir não. tudo. Eu acho que a pessoa que procura, assim, e isso, assim, né, faz parte de um posicionamento no início do trabalho, né? Perfeito. Ou seja, se você me esconder as coisas, se você não me disser o que é a verdade, eu dificilmente vou conseguir te ajudar da forma como você está pedindo, né? Então, assim, eu nunca tive problema desse tipo, Ah, que bom. né? Das pessoas esconderem as coisas. Eu já tive problema de empresas, assim, com sócios, né? Que às vezes um sócio quer o trabalho, o outro sócio não quer o trabalho. Isso trava muito o trabalho, né? Isso faz com que a coisa não evolua na velocidade que poderia, né? Mas de esconder, não, nunca tive esse problema. Ah, legal. Vamos lá. Então, mais uma questão. Aonde mexe mais no lucro? Na despesa ou na receita? A, a minha resposta é assim, sempre que eu estruturo o resultado, né? Que é o primeiro trabalho, e normalmente o cliente não tem, é estruturar o resultado, né? A primeira área que eu vou olhar é a despesa. Tá? Por quê? Porque quando você reduz uma despesa, né, você elimina uma despesa, esse dinheiro permanece no teu caixa, 100%. Né? Perfeito. Então, se eu economizo, sei lá, R$ 1.000 deixam de sair do meu caixa e ficam no meu caixa. Se eu aumento a receita R$ 1.000, né, desses R$ 1.000 eu não vou ficar com todos esses R$ 1.000, porque eu tenho que pagar impostos, eu tenho que pagar meus custos, talvez eu tenha que pagar comissões, tenho que pagar taxa de cartão, talvez fique para mim R$ 40. Né? Então, sempre eu vou começar pela despesa para encontrar oportunidades, e sempre tem oportunidades, né, de você fazer. E eu não estou falando de grandes reduções. Você não vai chegar numa Não, empresa e vai cortar 30% da despesa, eu não, sei que não, não. você, mas você vai cortar 3, 4, 5% da despesa, o que já no tempo vai fazer dependendo do tamanho da empresa, vai fazer uma diferença Faz, significativa. faz, faz muita diferença, sim. É impressionante, né? Como o empreendedor, principalmente pequeno e médio, ele vai fazendo, né? E vai perdendo o controle do que ele gasta, né? Mistura pessoal com profissional. Daqui a pouco tem conta de casa sendo paga dentro do caixa da Muito comum. empresa, e aí vira uma bagunça. Coitado do contador que tem que se virar para contabilizar tudo isso, e coitado do resultado que acaba sendo mascarado, né? Porque aí tu É, não acaba, né? Muitos nem prolabore tem determinado, às vezes, quando tu não, começa o trabalho. Isso é não. impressionante. A gente lida E muito isso é com uma isso. coisa que você tocou em dois pontos importantes, né? A mistura do dinheiro, né, pessoal com dinheiro da empresa. Quando você faz isso, você acaba não sabendo o que a empresa está te entregando, né? Porque está tudo misturado. Né? E você afeta a própria gestão do negócio, né? É uma gestão confusa. Confuso. Mas o pequeno empreendedor, ele tem essa questão do trabalhar no negócio, né? E que é uma necessidade, né? Eu vou sempre dizer assim, ó, essa ideia de que o empreendedor vai para o estratégico e vai deixar É, o operacional não vale existe. para uma empresa, né, que já está num outro nível, né, de, Perfeito. de desenvolvimento, são grandes empresas. O pequeno empreendedor ele se envolve com o operacional, não tem como, né? E nesse envolvimento com o operacional ele acaba se atrapalhando. Perfeito. É aí que ele se atrapalha. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, e aí vendo da onde entra o dinheiro, o coração da empresa, né? Tu falou, arrumou as despesas, deu né, ajustou a casa, fez lá, né, separou o pessoal do profissional, começou a organizar as contas. E aí tu olha assim, legal, esse lucro não vai chegar se tu não tiver receitas, não existe mágica, né? Tem que entrar dinheiro para gerar lucro.
que tu tem te deparado e quais são os principais pontos, né, que tu identifica nessa formação do lucro quando eu estou falando lá da minha receita, né, no meu faturamento, desse ponto? Quais são os pontos onde tu diz assim, cara, é aqui que normalmente muda o ponteiro? Olha, normalmente, ontem eu discutia isso na minha comunidade, e fiz até essa enquete com os empreendedores, assim, de quantas estratégias você tem para atrair clientes. Estou falando principalmente do negócio pequeno e do negócio que está iniciando, que ele tem que trazer clientes, né? E aí você vê que as pessoas, às vezes, elas estão baseadas numa única estratégia. Elas têm uma única fonte de geração de novos clientes, né? Então, isso retarda o negócio, né? Isso faz com que o negócio ande de uma forma mais lenta, e se essa estratégia não funcionar, você só tem uma, né, nada vai funcionar. Mas tem uma outra coisa também importante, principalmente na medida em que a empresa já tem algum tempo, já tem uma base de clientes, ou seja, né, já tem algum tamanho, que é a retenção, né? Poucas empresas têm estratégias claras, né, de retenção dos seus clientes, fazer com que aqueles clientes que já conhecem o teu negócio, que já confiam em você, possam continuar comprando ou até comprar outras coisas, né? Eu não cresço um negócio sob o aspecto da receita só trazendo clientes novos, né? Eu preciso estar trazendo clientes novos. Agora, se eu trago clientes novos e eu perco os clientes que eu tenho, ou eu deixo de fazer com que eles continuem, né? É como se eu tivesse um balde furado, né? Eu encho d'água e a água essa água que eu coloco, ela vai embora, O né? famoso Então, LTV, né, que eles falam hoje muitas letrinhas, né? o LTV, exatamente, o quanto que esse cliente vale para mim ao longo do tempo, né? Então, Isso, assim, você precisa ter estratégias de atração, você claro. precisa ter estratégias de retenção, ou seja, não deixar o cliente embora, e muitas vezes ter estratégias de resgatar clientes. Tem cliente que já comprou de você e não voltou. Nunca mais. Não voltou não por ele, não voltou porque você nunca fez nada para que ele voltasse, né? Perfeito. Então, assim, quando eu olho clientes, eu olho nesses três grupos, né? Os que eu atraio, os que eu retenho e os que eu resgato. É isso que vai Ótimo. fazer com que o teu negócio, além, obviamente, da média, do valor médio que esse cliente compra, né? Porque eu Perfeito. posso ter o mesmo número de clientes, mas se esses clientes estão comprando em média mais, né? Eu vou ter também uma Mais receita caixa. maior. Tá? E aí eu preciso ter estratégia para isso, né? Muito bom. Então, tu te depara muito com esse processo aí de, às vezes, do cara não estar cuidando do cliente da melhor forma e aí aplica as ações necessárias para ele conseguir manter mais tempo o cliente dentro, né? Porque tem negócios que são de oportunidade mesmo. Tem, né, às vezes, uma recorrência tão grande, mas tem algum tipo que a gente pode atuar igual, né? Comércio de rua, por exemplo, às vezes não se cria, às vezes, né? Tem muita da oportunidade do momento da circulação de pessoas, né? Mas claro que tu acaba fidelizando melhor ainda, né? Porque aí tu consegue, além dos que estão passando, ter os que estão, os que gostam de comprar de ti, né? Então é fato que isso acontece muito. O cara se acostuma, né? Ele fica numa zona de conforto. Ah, passa muita gente aqui, nem tô preocupado se o cara vai É, voltar aqui, passa um monte. Só que um dia deixa de passar, um dia são aquelas mesmas pessoas e elas daqui a pouco, se tu não tratou bem, elas não vão voltar pro teu negócio e não vão faturar, e aí tu tem um problema grande, né? Porque se não entra dinheiro, não existe fórmula do lucro que salve, né? no negócio, eu sempre digo para as pessoas assim, o maior ativo que uma empresa tem de qualquer porte é a carteira de clientes, né? Perfeito. Eu posso montar qualquer negócio se eu tiver recursos para isso, mas vai levar tempo para eu poder ter a carteira de clientes. Então, se eu vou comprar um negócio, né, se você vai adquirir um negócio, o que você vai olhar é a carteira de clientes, como que essa carteira funciona. Eu aprendi isso na prática, né, com uma pessoa que você conhece, que é o Jairo de Souza da O Alpros, né? Jairo. O Jairo, uma vez, contando essa história para mim de uma empresa que ele estava avaliando, né, que ele falou, não, eu estou avaliando a carteira dele, não o que, que ele tem, a estrutura. A estrutura que ele tem eu já tenho, eu não preciso, eu preciso é da carteira dele. E é verdade, né? Perfeito. Então, assim, cuidar da carteira de clientes, né, é algo muito importante É um numa pequena ativo, empresa. né? Ter cadastro do cliente, cadastrar os clientes, registrar as compras de cada cliente, para que você possa, inclusive, analisar que cliente que não está vindo, né? Perfeito. Que clientes vêm mais, que clientes vêm menos, quem são meus clientes mais importantes, que Tempo eu médio posso de adicionar, recompra, essas tempo coisas. médio de recompra, tudo isso você tem que avaliar, né? Legal. De novo, nós voltamos para os Os números do números. negócio. Se eu conheço meus números, eu sei o que fazer. Se eu não conheço, eu vou agindo, né, no Perfeito. dia a dia de forma aleatória.
Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, e aí chegando nesse ponto aí, né? Aí tu monta lá os dashboards, monta os acompanhamentos, que são os números, isso é um fato, tá? Uhum. Isso aí para todo mundo, todo empreendedor que tá vendo essa live aqui, né? Vendo esse conteúdo, e depois vai ver no gravado, no Spotify, no YouTube. é, Presta muita atenção nesse ponto que o Eduardo falou. Quem não gerencia, quem não tem seus números, e não é só os números financeiros, são outros números que a gente falou de clientes, números até de controle dos teus funcionários, de qualidade, né? Se eu tenho uma equipe, se você não gerencia os seus números, você não está fazendo gestão e você não consegue tomar boas decisões. A gente só consegue tomar boas decisões em negócios olhando para fatos e dados. Se tu toma no achismo, no empírico, a chance de dar errado é muito maior. É como se tu estivesse dirigindo sem o retrovisor, sem com uma Sem painel, névoa na né? tua frente, e vão em frente. Daqui a pouco tu vai bater numa área, vai cair, vai cair num abismo. Então, assim, não existe gestão sem números, né, Eduardo? Isso é um ponto fundamental. A É, linguagem dos negócios é é número. números, né? Aham. Se você não gosta de números, você tem um problema. Isso tem um problema. Não, fantástico, muito bom. Hum, Me diz uma coisa, hum. além dessa parte da fórmula do lucro, que hoje tu faz com maestria e tem bons resultados, eu queria que tu trouxesse aí um ou dois cases teu, né, para ilustrar isso que a gente está falando, né, de situações reais Uhum. que tu passou, tipo assim, eu cheguei no cliente, ele estava assim, e depois ele evoluiu para cá e hoje ele está voando, hoje ele cresceu, não importa. Traz uns dois exemplos aí para as pessoas que estão aqui entenderem como entender desses números, entender do lucro, que é, como tu disse, a maioria dos empreendedores nem olham para isso de verdade, como isso pode mudar a vida do empreendedor. Vamos lá, assim, ó, vou pegar um caso que já está comigo há 2 anos e vou pegar um caso recente, que está em andamento, tá? O primeiro caso é uma clínica de fisioterapia em São Paulo, tá? Que veio através de um ex-cliente meu, né? Que Olha aí. mandou para mim, falou, olha, procura o Eduardo, que o Eduardo pode te ajudar. A Carol, que é dona da Teraxis, ela me procurou assim, e a gente, ela tinha, era uma pessoa razoavelmente organizada, ela tinha todas as informações do negócio, mas tinha lá uma planilha, então foi mais fácil estruturar o resultado do negócio dela, né? E aí, de novo, né, eu vou pelo mesmo processo. Vamos lá, a primeira coisa, né, que a gente fez foi olhar todas as despesas, ver onde é que tinha as oportunidades de cortes, de reduções. Ela tinha uma parte de tributos muito pesada que ela reorganizou, ela diminuiu alguns custos com bancos, ela diminuiu custos ela com alguns fornecedores que ela tinha. Então, assim, ela fez uma organização e redução de custos, né? O outro problema que ela tinha, né, ela tinha uma margem que ela não tinha muito como mexer, tá? A gente fez alguns ajustes de preço, isso é uma outra coisa, né? O empreendedor tem muito medo em mexer em preço, ele acha que ele vai perder cliente, Perfeito. ele não aumenta e ele vai perdendo a margem dele. Então a gente fez alguns ajustes de preço para o negócio dela, mas principalmente para esse tipo de negócio, ela tinha uma fragilidade, que é a o cliente dela, assim, de repente para, de repente não vai, de repente desiste, né? Então, assim, ela ficava com uma incerteza na receita, ela nunca sabia exatamente qual era a receita dela. Então, a gente reestruturou o serviço dela e passou a vender, né, em pacotes de tratamento. A gente usou um outro nome para não ficar pacote, que era uma Claro, coisa mas meio, nesse sentido. meio ruim. Mas o que, que ela vendia? Ela não vendia sessão, ela vendia um tratamento. Então, a pessoa comprava, né, aquele tratamento, que tinha um determinado número de sessões, pagava, né, dentro de um plano de pagamento e depois ia realizando aquilo de acordo com a possibilidade dela, mas com algumas regras, né? Isso trouxe para ela um ganho de frequência, né, Perfeito. no mês, ou seja, com os Recorrência. mesmos clientes e recorrência. Então, ela não ganhou só no aumento de clientes. A gente também, hoje o foco dela é em aumentar clientes, mas o primeiro foco foi dar recorrência. Então, a recorrência nos clientes que ela já tinha, com algum reajuste de preço, trouxe um faturamento. Ela tinha um faturamento ali na casa dos 40 mil reais, hoje ela está na faixa aí dos 60, 70 mil reais, Nossa, com a mesma estrutura de despesa, Pô, entendeu? Então, assim, hoje ela é uma empresa pequena, mas geradora de caixa, ela gera um caixa anualmente. Né? E aí, com a redução de despesas, né, ela passou, né, a ter sistematicamente sobra de dinheiro todo mês. Então, ela acumula, e a gente já está aí no segundo, acho que no terceiro ano de resultado,
né? Desde então, ela está sempre acumulando resultado, ela tem reserva financeira, ela é uma pessoa Ah, muito, isso é muito um segura, milagre. muito segura, muito responsável, né? Criteriosa com o dinheiro dela, mas faz investimentos, né, de Coisa melhoria, boa. mas ela hoje é uma pessoa com caixa líquido, né? Tem dinheiro em caixa, Saudável. né? Ela tá com visão. Se ela quiser investir mais no negócio, ela pode. Isso, ela pode investir, ela tem dinheiro, ou ela pode chegar e dizer assim, bom, meu caixa tá gordinho, né? Vou tirar um dinheiro para mim, entendeu? Vou fazer alguma coisa para o nível. Ela pode fazer uma Legal. distribuição de lucro, né? Que muito pequeno empreendedor não vê Nem isso. pensa nisso. E uma outra coisa importante nisso, né, Rafa? Na medida em que ela aumentou esse resultado da empresa, a empresa dela aumentou de valor. Aquela empresa Claro. que lá em 2024 valia um tanto, hoje vale mais. Vale Se ela 2x. resolver vender por alguma razão, ela vai vender por um valor maior, né? Perfeito. Esse é um outro ponto, né? A gente, como empreendedor, deve pensar no negócio como um ativo, algo que Perfeito. eu melhore, cresça, que vai valer mais no futuro e que eu possa, se por acaso, vender. Tá? Eu Maravilhoso. pedi dois exemplos. Outro exemplo, assim, um exemplo que eu estou começando, tá? É uma distribuidora de gás no interior da Bahia. Né? O Henrique me procurou, me pediu ajuda, ele ficou com um negócio que era do pai, é um negócio que já existe há muito tempo, um negócio que movimenta bastante dinheiro, né? Porque tem Imagino. Gás é uma mercadoria necessidade, né? Básica. de Uhum. necessidade, né? Aí, e ele também é um cara organizado, entendeu? Com as Muito bom. informações. Eu só estruturei para ele de uma forma diferente, para ele poder entender. E estamos começando pelo mesmo lugar, né? Vamos olhar as despesas, Henrique, vamos ver o que que a gente pode fazer, né? E aí a gente já identificou, né? Ele tem umas questões com colaboradores que ele precisa ajustar e ele está fazendo o que eu chamo sempre de uma operação pente fino, vai pegando linha a linha e vai fazendo a pergunta, isso aqui precisa continuar? Eu preciso disso Perfeito. aqui? Eu Se eu consigo tirar isso aqui, renegociar? consigo renegociar? Então, estamos começando por isso. Muito bom. A outra questão que a gente está falando na estratégia dele, assim, ele tem diferentes margens, né, dependendo do mercado que ele vende. Então, ele tem venda atacado, ele tem venda varejo, ele tem hoje esse programa do governo que é o Gás do Povo, Gás do povo. né? Cada uma desses segmentos entrega uma margem. Então, eu posso ter mais margem se eu aumento a venda no segmento que me dá mais margem, né? Que, Perfeito. obviamente, é o varejo. Então, nós estamos pensando em como que a gente, né, discutindo estratégia de como que eu aumento o peso da venda, sem perder venda nas outras, né, mas vendendo mais para o varejo, para que a minha margem aumente. E a outra coisa assim, que eu falei muito com ele, e aí vem um pouco da experiência de distribuição, que eu falei, você tem uma estrutura que vai até os teus clientes. Por que você não vende outras coisas? Por que você Perfeito. não agrega produtos, né, que você pode... Né, não que eles vão ser produtos, eles vão ser marginais, entendeu? Mas é o que você agrega uma receita com algum custo, mas com a mesma despesa. Né? Então, Sabe que interessante isso é um ponto que às vezes que o empreendedor, às vezes, como não tem uma visão de fora, tá tão dentro é, do negócio que ele não enxerga, né? Eu tava falando em distribuidor de gás, achei muito interessante. Nem todas fazem, mas às vezes tem algumas dessas unidades que os caras são muito espertos. Eles já vêm com gás e já vêm com uma mangueira e já vêm com como é que é o nome ali? A a válvula. válvula, a O válvula. cara já olha, olha, senhora, sua mangueira está vencida. A sua válvula passou do prazo de validade. Eu tenho aqui, a senhora gostaria de trocar? Seria mais X reais a mais ali. Né? Muitos só vêm, trocam gás e vão embora. Eles nem olham para a tua mangueira, eles nem olham, eles fazem no automático. Né? E estão perdendo a oportunidade de vender alguma coisa agregada, né? Ou às vezes algum serviço. Não, eu tô vendo aqui que o seu fogão tá com problema de pressão. Acho que era legal a senhora fazer uma revisão. Sabia que a nossa distribuidora também tem uma pessoa para revisar o seu Isso. Você fogão? pode agregar É. serviços junto com o produto, né? Você Nossa! precisa. É o que eu digo, você está com o cliente tem necessidades, né? Ver o que você pode agregar E tu ao entende teu de negócio fogão? de Eu não forma. entendo de fogão. O cara que vai olhar ali, sem entender um pouquinho, ele já vai dizer, ó, teu fogão tá com problema. É, é, é verdade. Então, no caso do Henrique, a gente já fez o resultado, né? Que E o resultado legal. realmente assim, é muito apertado Sim, mesmo. Né? Então, a gente já estabeleceu uma meta, né? de lucro. Normalmente, eu vou trabalhar com metas trimestrais, uma meta de lucro. Isso é muito Né? E a bom. gente estabeleceu uma meta de despesa, né? Redução de despesa e também um ganho de margem. São normalmente Muito as bom. três metas que eu defino com o dono, porque o faturamento é consequência É disso. Né? consequência, eu concordo. Uhum. É consequência disso, aí ele vai estabelecer. E aí, que muitas vezes a gente mostra para o empreendedor, que parece uma frase assim, meio. Porque as pessoas pensam assim: eu só posso ganhar mais dinheiro se eu vender mais.
Não Não é só, necessariamente, não né? Eu necessariamente. posso ganhar mais dinheiro vendendo a mesma coisa, né? Desde que eu tenha uma margem melhor e desde que eu tenha despesas menores, né? Eu Perfeito, ganho mais dinheiro da mesma forma, né? perfeito. E esse é um outro ponto, né, Rafa, que a gente não tocou, a questão da margem, Eu né? ia te perguntar agora. Então Uhum. vamos lá, Ó. deixa você Não, não, formular a perfeito, pode pergunta. seguir. Vamos falar de margem agora. Vai lá, segue. Margem tem muito a ver com margem e eficiência comercial do negócio, né? Se eu sou eficiência comercial nas duas pontas, né? Como eu compro e como eu vendo, né? O que que eu quero fazer? Eu quero maximizar a minha margem de lucro, né? Obviamente olhando o mercado, né? Porque eu não posso maximizar só aumentando o preço, porque aí eu vou Perfeito. perder venda, né? Mas eu posso maximizar a minha margem precificando melhor, né? Primeiro sabendo precificar e não precificando como a maioria das pequenas empresas fazem, muitas vezes com um multiplicador que elas não sabem nem de onde saiu. Base no mercado Isso, só. né? Você tem que basear nos teus custos, basear na margem, basear na concorrência, né? Esse tripé de informações, né? E aí vem estratégias de negociação com o fornecedor, busca de fornecedores mais em conta, busca de materiais mais em conta, né? Ajuste de preço, aquilo que a gente falou, muitas vezes o empreendedor vai represando, Carboneiro. represando, represando, mas os custos estão subindo, subindo, e ele tá perdendo margem, Perfeito. né? Te dando um caso real, né? Que também está em curso. Um empreendedor do Espírito Santo que tem uma fábrica de salgado, né? Compra muito insumo, compra farinha, compra queijo, compra Nossa, óleo, né? Vários itens que ele compra. E ele tinha lá os fornecedores dele. O que, que ele ia fazendo? Fazendo pedido, né? Fazendo pedido. Ele não negociava preço, ele não cotava preço. Eu falei, mas por que, que você faz assim? Por que, que você não tem dois, três fornecedores que você possa... Porque você compra a quantidade, né? Ele compra, sei lá, perfeito. 4 toneladas de queijo por mês. Pô, o cara quer te vender, entendeu? Se você começar a jogar, né, de uma forma ética, obviamente, com a concorrência Claro. dele, e assim parece que aquilo acendeu uma luz na cabeça. Você vê às vezes que a pessoa está tão enterrada na Exato. operação Uhum. que ela não enxerga uma coisa óbvia, né? Uhum. Absolutamente óbvia. Aí ele, tá, vou fazer isso. E ele começou a Nossa, reduzir os custos dele. perfeito. Reduzir meus custos, sobra mais dinheiro, minha despesa está controlada, meu lucro cresce. Muito bom. Esse é um ponto legal. Eduardo, já vou te convidar para uma Hum. próxima, não sei se nessa temporada ainda ou na Uhum. próxima, para a gente falar só de precificação. Acho que é um Boa. assunto muito delicado que ninguém dá muita bola. Serviços é horrível. No comércio ou em outros é um pouquinho melhor. Quem É, produz um produto tem mais tranquilo. Não é tranquilidade, mas é um pouco mais claro. Para serviços é menos claro ainda. Mas tu serviço é topa mais fazer um difícil. outro bate-papo, uma hora só para É. falar sobre Vamos precificação? falar. Vamos falar sobre Legal. precificação, sim. Vamos falar. Galera, assim, eu sei que tem muita coisa, lucro é como um tema. Não, Eu dou para ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque tem muito caso, muita coisa para olhar. Mas a gente já está aqui chegando no final do nosso momento aqui do Café com Resultados. Então, Eduardo, quero te agradecer muito por ter trazido essas falas, esse teu conhecimento de um assunto tão importante para todo empreendedor, que é ter lucro. Né? Que eles nem sabem, como tu disse, a maioria nem está pensando no faturamento, nem está pensando sim, nisso, porque isso faz com que o negócio prospere e a gente acredita muito na KT Soluções. Se eu ajudo o empresário a prosperar, eu estou mudando o mundo, porque eu estou mudando aquele entorno, estou gerando emprego, e se ele for próspero, ele está ajudando muitas pessoas indiretamente ou diretamente, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, isso é um legado, isso aí tu também ajuda a melhorar o mundo através do teu negócio. E dizer que é um orgulho ter você como um parceiro da KT Soluções. é Para quem não verdade. sabe, o Eduardo faz parte do nosso ecossistema de soluções. Quando a gente precisa disso, a gente aciona o Eduardo nesses assuntos assim, ou encaminha clientes, ou encaminha pessoas para ele para tratar desses assuntos, porque somos complementares nesse ponto. Eu já pego a empresa num ponto um pouquinho mais adiante, ele arruma a casa antes e depois eu posso ajudar ele a ter outros voos na frente com a KT Soluções. Então, esse foi o Café com Resultados. Queria que tu te despedisse para depois eu fazer o fechamento. Não, legal, Rafa. Eu te agradeço, né, a oportunidade de falar sobre isso, né, e você tocou num ponto bem importante, assim, quanto mais a gente educar o empreendedor, né, melhor para o ambiente econômico do país, né? Nós temos um número gigantesco de pequenos empreendedores que, se a gente contribui, né, para que eles possam estar mais preparados, a gente vai ter negócios melhores, a gente vai ter uma economia melhor e uma sociedade melhor, né? É meio que uma missão, né, que Isso a aí. gente exerce também. Tá? Eu te agradeço muito, sempre à tua disposição, né, dentro da nossa parceria aí.
Obrigado. Muito bom. Então, hoje foi o nosso Café com Resultados da KT Soluções. Para você que está aqui no ao vivo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quem está vendo no Spotify, no YouTube, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, nos siga nas redes, siga o Eduardo nas redes sociais dele. Eduardo... Eduardo.v.mendonca, né? E Mendonca. Isso, aqui no Instagram e lá no LinkedIn é Eduardo Mendonça, né? Mendonca, eu não sei como é que é no LinkedIn, assim, porque o LinkedIn não tem problema. Procura que vai achar lá o Eduardo, lá nas redes sociais. Siga as redes da KT Soluções, @KT Soluções, para receber esses conteúdos. Deixe seu like, sua curtida. Toda quarta-feira, 7h45 da manhã, nós estamos aqui trazendo um assunto de relevância para o empresário, para o empreendedor, para você poder ter essa educação, para você poder ser mais próximo, para poder ter um negócio cada vez melhor. Agradecendo a todos, um bom dia. Obrigado, Eduardo. Até a próxima. Valeu, Rafa, obrigado. Até a mais. próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.